Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Sementes de Atom. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre ressonância harmônica. Hoje eu vou trazer um pouquinho dos meus pedidos que eu fiz durante a minha primeira onda para que vocês possam analisar juntamente comigo. Eu vou falar alguns pontos positivos que eu tive, com exceção desses pedidos em minha onda, e já fazem mais de um ano ou quase 2 anos que eu fiz esse primeiro pedido. Então, acho que eu posso comentar bastante acerca de como foi o processo evolutivo e é, como eu sinto a integração desses pedidos na minha vida cotidiana hoje. Então, vamos lá? Se você gosta de conteúdos aqui, assim, segue esse canal, curte e comenta para muito mais vídeos. Bom, no processo de pedir a ressonância harmônica, existe uma pergunta que está, se eu não me engano, na letra Q, que é um questionário que o Hélio Couto envia para que você responda. E esse momento em que você vai pedir a sua ressonância está ali no questionário como a letra Q do alfabeto, é a pergunta Q. Então, é basicamente isso. Coloque os seus pedidos, o que deseja obter com o trabalho, né? O que deseja melhorar na sua vida, que informações você deseja incluir com essa onda. E ali naquele momento ele fala, se você não sabe, reflita e releia a parte 2 do livro Mentes Informadas, que é justamente a parte onde o Hélio Couto traz algumas sugestões ali do que pode ou não ser pedido dentro da ressonância harmônica. Como eu já tinha pensado nisso desde o Caminho das Palestras 1, eu já tinha anotado várias coisas, já tinha decidido o que eu ia pedir, então eu já fui direto colocando os meus pedidos. Bom, o primeiro pedido que eu fiz foi a expansão da consciência. Muitas pessoas que procuram a ressonância harmônica está basicamente em busca dessa expansão da consciência. O que seria essa expansão da consciência? É basicamente uma evolução espiritual baseada em linhas de tempo, que é a evolução que a gente demoraria anos para conseguir realizar, e com o processo ali de ressonância harmônica a gente consegue realizar com muito mais facilidade e em muito menos tempo. Então, esse foi o primeiro objetivo, expansão da minha consciência e a fusão com a minha centelha divina. Para quem ainda não viu o Caminho das Palestras, existe uma palestra voltada ali para a centelha divina, que é basicamente a parte do todo que pertence a nós, é como se fosse uma fagulha de Deus que está dentro de todos nós, e você tem a possibilidade de se conectar. Todo mundo já está conectado com a sua centelha divina, tá, gente? Mas a gente tem a possibilidade de se conectar de uma forma mais presente, para você perceber ali os seus desejos, as suas vontades e agir de acordo com a sua parte divina. Esse foi um dos pedidos que seria o primeiro ou o segundo pedido, porque eu basicamente acredito que tudo que a gente vai fazer na vida tem que estar ligado com o nosso objetivo de vida, com a conexão com a centelha divina, porque a partir dessa conexão as coisas se tornam mais fáceis e você se torna muito mais feliz. Então, para mim, o principal relacionamento entre uma pessoa tem que ser com a centelha divina. Muita gente pode conhecer a centelha divina como Deus, corpo interior, divina presença, entre outros nomes. Existem várias nomenclaturas para denominar a centelha divina, mas é basicamente o Deus. Claro que não é o conceito de Deus que a gente está acostumado a ouvir, mas aquele que tem mais a ver comigo, com o meu ideal de Deus, com o meu ideal de objetivos de vida, ok? Meu terceiro pedido foi ser corajosa. Por que ser corajosa? Dentro de toda a minha história de vida, existiram momentos ali que eu precisei sentir coragem, eu precisei agir com coragem, mas isso só acontecia em situações de extremo medo. Então, ser corajosa para mim era uma necessidade para que eu tomasse as rédeas da minha vida e conseguisse realizar os meus sonhos. Por quê? Muitas vezes na minha vida eu deixei de fazer algo que eu gostava, o que eu queria, por exemplo. Eu adoro jogar baralho, eu adoro tarô,
pedras e outras coisas, mas eu sentia muita vergonha de trabalhar com isso, de vivenciar, de contar para outras pessoas que eu gostava. Primeiro porque na minha infância a minha família tinha uma religião que acreditava que isso não era coisa de Deus. Então eu já cresci com um pouco reprimida por conta de tarô, dessas coisas serem coisas do diabo, do demônio. Então eu não acreditava 100% naquilo que o meu espírito queria que eu fizesse. Eu gosto de jogar tarô, mas eu precisava de coragem para assumir quem eu sou de verdade, para vivenciar aquilo que eu vim aqui para a Terra fazer, que me faz bem, que me faz feliz, eu não estou fazendo mal a ninguém. Então, o que eu precisava era deixar de pensar no bem-estar do outro e não incomodar o outro e pensar mais em mim. Então, esse ser corajosa tem mais a ver com as minhas decisões cotidianas, as minhas decisões de coisas que eu realmente gosto e que eu não estava fazendo para satisfazer outras pessoas, familiares, colegas, o meio acadêmico onde eu estava inserida ou milhares de coisas. Durante muito tempo eu fui uma pessoa que acreditava somente na ciência, mas aconteceram diversas coisas na minha vida que me fizeram pensar na existência de um Deus, mas não na concepção de Deus como a sociedade nos apresenta, mas sim um ser iluminado que está representando todos nós de uma forma assim unificada. Independente de gênero, tradição, local, nível de riqueza, independente disso, eu acredito que hoje eu acredito na existência de um Deus. Então, ser corajosa era uma necessidade para que eu continuasse estudando e evoluindo espiritualmente sem que eu me julgasse por não estar acreditando fielmente na ciência. Eu pedi também a limpeza de traumas passados. Bom, durante toda a minha infância, eu vim de uma família extremamente pobre. Minha mãe era casada com meu pai teve momentos que ele não permitia que a gente saísse, ele via a gente como propriedade dele mesmo, entre outras coisas, e ele acabou casando novamente e abandonando a gente. Nisso a gente ficou sem fonte de renda, minha mãe teve que sair para trabalhar e eu tive que tomar conta dos meus irmãos muito cedo. Então, eu tive diversos traumas durante a infância. Depois disso, eu sofri um abuso sexual já com 18 anos, eu tive filho muito cedo. Dentre outras histórias que aconteceram na minha vida e que eu achava que estavam superados, mas até o momento que eu pedi a ressonância, eu senti muita vontade de pedir essa limpeza de traumas passados. E depois que eu pedi, eu consegui identificar que muita coisa do que eu fazia na minha vida era tentando suprir as necessidades da minha criança interior, que não tinha sido amada e cuidada da forma que ela deveria ter sido. Então, resolver esses traumas passados foram essenciais para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Pedi também uma vida próspera e abundante. Para quem não entende o conceito de prosperidade, o conceito de prosperidade vai além da vida financeira, tá? A gente pode ter prosperidade financeira, mas a gente pode não prosperar nas nossas relações amorosas, a gente pode não ter prosperidade dentro da família, a gente pode não ter prosperidade na nossa relação com os nossos filhos, não se sentir feliz. E a prosperidade para mim é acordar de manhã e saber que eu tô feliz com as coisas que eu tenho hoje, saber onde eu quero chegar, mas principalmente ser muito grata por aquilo que eu já tenho, por aquilo que eu conquistei. Então, eu senti essa falta de prosperidade principalmente com relação à minha compreensão de família. Eu tinha um ideal de família perfeita que só existia na minha cabeça. Então eu não me sentia próspera porque eu não conseguia apresentar esse modelo de família para a sociedade. Mas a partir do momento que eu pedi essa vida próspera e abundante, eu comecei a reconhecer que existem pessoas diferentes, modelos de famílias diferentes, que nem sempre o contexto que você viveu ali em família desde a infância
deve perpetuar até a sua vida adulta, que você deve manter esse modelo. Não, eu construí um modelo de família de acordo com aquilo que era importante para mim. Então, reconhecer que a abundância e prosperidade em diversos lugares e em diversas formas é reconhecer também que você pode melhorar. Por exemplo, durante muito tempo da minha vida, eu vivi uma vida escassa financeiramente. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar, que eu evoluí, que eu alcancei um lugar, não era o lugar que eu queria chegar, tá? Eu tinha metas muito grandes para a maioria das pessoas da minha família. Eu alcancei a maioria dessas metas, mas eu precisava reconhecer que eu já havia chegado a um nível de prosperidade, porque saindo do lugar onde eu estava e chegando ao lugar onde eu estou, é uma distância muito grande. Houve ali graus de evolução. E a gente precisa reconhecer que durante toda a nossa vida a gente precisa evoluir graus até chegar onde a gente de fato quer de verdade. Então, esse reconhecimento, ter essa vida próspera e abundante, é uma necessidade, ela tem que estar de acordo em todas as nossas áreas da nossa vida. O meu quinto ou sexto pedido, já me perdi, foi um relacionamento feliz com a minha família, que está basicamente ligado a esse contexto de abundância, porque a abundância de amor é a fonte do divino. Quando você ama de acordo com, digamos assim, com aquilo que você tem no momento, e você ama pensando não somente naquilo que é bom para você. Você ama, por exemplo, os seus familiares, você tem que amá-los pensando no que é melhor para eles, no que eles acham que é melhor e respeitando ali as necessidades de cada um. E durante muito tempo eu fui uma mãe que queria que o meu filho pensasse em estudar da mesma forma que eu pensei. Mas a sociedade mudou, a gente consegue identificar isso, as crianças não estudam mais com a mesma frequência que estudavam nos anos 90, nos anos 2000. E eu tive muito pouco acesso à educação e eu valorizava muito a educação. E quando eu percebi que o meu filho não valorizava a educação dessa forma, eu me sentia uma carrasca, porque eu vivia cobrando dele. Mas em nenhum momento eu estava pensando na forma que ele se sentia. Então, para você ter essa noção de que você precisa manter relacionamento saudável dentro da sua família, não só na sua relação amorosa, mas com seus filhos, as pessoas que dividem a sua casa, você precisa de fato reconhecer que há coisas importantes que são diferentes para cada pessoa. O que é importante para mim pode não ser importante para o meu filho, o que é importante para mim pode não ser tão importante para minha esposa, mas a gente precisa reconhecer a importância que cada um dá a essa coisa, a esse modo de viver e apoiar, claro, dentro do possível, não desistir ali de estudar, mas procurar fazer o melhor com aquilo que a gente tem no momento. Então eu senti de forma muito forte que o meu relacionamento com a minha família, com meu filho e minha esposa, mudou completamente depois da ressonância. Inclusive, quando eu pedi ali a primeira onda, logo na primeira semana, parecia que eu ia explodir de tanto amor que eu sentia assim. Eu nunca senti algo tão parecido. Eu olhava para o meu filho, eu olhava para minha esposa, eu sentia vontade de abraçar, beijar, cuidar. É uma coisa muito louca, porque geralmente no cotidiano, no dia a dia, a gente diz que ama muito as pessoas, mas eu nunca me senti dessa forma antes. Eu nunca senti que eu amasse com tanto cuidado, com tanto carinho e respeito, como eu estava amando ali depois da ressonância harmônica, principalmente nos 15 dias iniciais. Nossa, era uma coisa assim de louco, completamente diferente. Aí eu pedi um relacionamento amável, alegre, compreensível com minha esposa. A gente evoluiu bastante na nossa relação depois da ressonância. Eu consegui ter assim uma compreensão muito maior dos objetivos dela, dos nossos objetivos enquanto parceiras, dos nossos objetivos familiares, do quanto que a gente se uniu por um propósito maior, entre outras coisas. Pedir a frequência da saúde, né? Que não basta você estar completamente bem e não estar saudável. Eu acredito muito em liberdade, a saúde faz parte da nossa liberdade, então eu pedi ali uma saúde
a frequência de saúde muito forte. Inclusive, eu fiquei um pouco cansada, muito cansada durante a primeira semana. Eu acho que foi por conta desse pedido de frequência de saúde. Eu senti um cansaço enorme e um sono assim grande durante os 3 primeiros dias. Depois não, fiquei muito acesa e só pensava em estudar o tempo todo, porque eu precisava aprender tudo aquilo que eu não tinha aprendido em um pouco tempo. Aí eu pedi sabedoria e inteligência. Sabedoria porque não basta você ser inteligente, você tem que saber como usar a sua inteligência, saber como, em qual momento você precisa ser sábio. Então, achei que esses foram os pedidos que eu mais foquei no início. A facilidade de aprender sobre qualquer área. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de estudar, às vezes eu começo a estudar uma coisa hoje e aí eu vou para outra amanhã. Na semana que vem eu já estou estudando outra coisa, eu gosto de ler. Então, aí eu gosto de ter facilidade em compreender. E eu senti isso muito forte depois que eu pedi essa facilidade em aprender sobre qualquer área. Existiam momentos ali na minha vida que eu podia ler um texto 2, 3 vezes e eu não compreendia aquele texto. Depois da primeira onda, eu li apenas uma vez e eu conseguia entender exatamente aquilo que o autor estava querendo dizer, eu conseguia captar as informações com muito mais facilidade. Isso em qualquer área, tá, gente? Seja na área acadêmica, nos estudos de espiritualidade, até numa conversa. Eu passei a ser uma pessoa que ouve muito mais, eu compreendia muito melhor as pessoas por conta dessa facilidade de aprender. Eu ia para um lugar e aí eu sentia, tipo, eu aprendi com essa conversa que eu tô tendo aqui, eu aprendi sobre uma coisa que seria supérflua antigamente, que passaria abatido. Então eu fiquei com um olhar mais, digamos assim, de aprendiz durante muito tempo. Aí eu pedi abundância financeira, uma vida estável e equilibrada. Eu já acredito que eu tenho uma vida estável e equilibrada. Geralmente eu não passo por muitos altos e baixos, principalmente na minha vida familiar, acadêmica, financeira. Não tenho muitos problemas assim de instabilidade. Encontrar o meu propósito de vida foi um dos meus pedidos da minha primeira onda. E por mais que eu já soubesse qual era o meu propósito de vida, eu sempre quis trabalhar com espiritualidade. Eu era aquela pessoa que ficava mandando vários vídeos para minha mãe, tentando convencê-la de que ela precisava começar a estudar a lei da atração. Mas não daquele lugar que, tenho que obrigá-la, mas sim de estar oferecendo a oportunidade para ela de aprender. Eu era aquela pessoa muito empática. Quando vejo, assim, uma pessoa que está sofrendo, eu falo, nossa, se ela tivesse uma concepção sobre lei da atração, sobre leis espirituais, talvez ela não estivesse passando por isso. Se ela estivesse pedindo uma ajuda para o Hélio Couto, seria muito melhor. Mas eu não sabia canalizar isso de forma correta. Então, eu acabava sofrendo por outras pessoas. E aí, quando eu pedi, assim, para encontrar esse meu propósito de vida, eu passei a ver que eu poderia ajudar muitas pessoas compartilhando aquilo que eu já sei, porque eu passei muito tempo estudando. Então, não há necessidade só de colocar conhecimento, a gente precisa repartir. Porque quando a gente reparte conhecimento, são mais pessoas que estão conhecendo e isso contribui para a nossa egrégora mundial. Então, eu senti que eu parei de ver os problemas dos outros, de absorver os problemas dos outros para mim e passei a ajudar de uma forma melhor. Quando eu compartilho aqui esse conteúdo com você, quando eu tenho uma amiga que está passando por um problema e eu falo, nossa, faz um Ho'oponopono, lê isso aqui, dou um conselho, eu acho que seria bem melhor trabalhar dessa forma. E eu só consegui perceber isso depois da ressonância. Eu pedi também amor divino, eu consigo sentir isso muito forte. Limpeza de traumas com relação a dinheiro. Pedi poder da meditação, aumento de libido. O poder da meditação ela era aquela questão de que eu tinha um pouco de dificuldade de meditar. Então eu sentava ali, a minha cabeça ia para milhares de lugares, menos fazer aquilo que eu estava tentando. E aí, a constância de estar meditando todos os dias,
Quando eu fiz a ressonância, basicamente é só eu fechar o meu olho, me concentrar por 5 minutinhos e eu já estou em estado meditativo. Gente, isso facilitou a colapsar a função de onda de uma forma que você não tem noção. Eu acho até que meditar e colapsar a função de onda estão ali juntinhos. Você precisa de um para conseguir o outro. Porque a meditação é um canal onde você se conecta com a sua centelha divina. E a partir do momento que você consegue meditar com mais facilidade, é como se você tivesse acesso ao amor divino com muito mais frequência. E às vezes eu posso estar em um lugar, eu simplesmente desligo a minha mente e fico ali um canal aberto só para receber minha centelha divina, tá? A libido tem a ver com o processo de criação, porque a libido é o fator principal para a gente cocriar algo, tá? Então, quando a gente está com nossa libido equilibrada, o próprio Hélio Couto fala sobre isso em algumas palestras, você tem um maior poder de criação, de cocriar. E eu pedi também boa administração dos meus recursos financeiros. Confesso que nesse quesito eu demorei um pouquinho, porque não basta a gente pedir, a gente tem que exercitar, tem que ler, tem que buscar formas de conhecer para que a gente consiga de fato internalizar isso na gente. E como eu não busquei, eu busquei alguns vídeos, alguns livros falando sobre reeducação financeira. Eu consegui ter um avanço, uma melhora, mas eu acredito que ainda falta estudar um pouquinho mais para conseguir. Mas dentro daquilo que eu tinha pensado e que eu estudei, eu consegui absorver praticamente tudo. Entre os arquétipos que eu pedi o arquétipo da estudiosa, da professora, da palestrante e o arquétipo da escritora, da empresária, visionária, do matemático, da prosperidade, da mãe e da esposa perfeita. Bom, dentro desses arquétipos que eu pedi, o que eu mais sinto que ficou muito forte em mim foi o da estudiosa e o da professora. Porque eu leciono há algum tempo, mas eu sinto que eu tenho maior facilidade em explicar os conteúdos para os meus alunos. Palestrante, talvez sim, que eu consegui falar um pouco melhor, consegui externalizar aquilo que eu estou sentindo. Isso tem muito a ver com a conexão com a centelha. Passei a escrever muito mais, depois que eu pedi o arquétipo da escritora. Do matemático nosso, eu consegui fluir no meu curso naturalmente. E da esposa e da mãe perfeita, tá aqui em casa o tempo inteiro. Eu consegui melhorar minha relação com minha esposa, com meu filho. Então, eu sinto isso muito forte. Bom, teve algumas consciências que eu pedi, que foi a consciência do Napoleão Hill, do Neville Goddard e da Helena Blavatsky. Bom, o arquétipo que eu pedi, a consciência que eu pedi do Neville Goddard, para mim foi o que ficou mais evidente. Por quê? Eu já tinha lido muitos livros do Neville Goddard. Eu conseguia fazer técnicas que eu nem lembrava que eu já tinha visto. Por exemplo, minha técnica de visualização. Eu não conseguia fazer técnica de visualização. Depois da ressonância e depois de ter lido muitos livros, eu conseguia visualizar com mais facilidade. Eu conseguia manifestar as coisas com mais facilidade. E, claro, como os textos do Neville Goddard era muito atrelado à Bíblia, eu tinha um pouco de dificuldade de compreender, porque eu não tinha lido a Bíblia ainda. Mas, depois que eu pedi a consciência, é como se os textos tivessem clareado e eu conseguia compreender exatamente aquilo que ele estava falando, com maior facilidade. Eu lembro que uma vez eu dormi na casa da minha sogra, quando eu pedi a ressonância, acho que foi umas 15 dias depois. E aí eu tive um sonho com o Neville Goddard e eu era ele, ali naquele momento. Só que eu sentia muito medo de ser ele por conta da responsabilidade que eu teria que assumir de ajudar outras pessoas. Aí foi um sonho assim muito real e quando eu acordei eu consegui compreender o objetivo do sonho, consegui compreender o meu objetivo em ter pedido a consciência do Neville Goddard. Mas eu fiquei um pouco abismada, fui estudar um pouco mais.
eu passei a ter mais interesse por música. Às vezes eu sentia assim uma vontade de dançar também. Eu não gosto de dança, mas depois eu descobri que o Neville Goddard gostava de dançar. E aí eu entendi essa correlação. Do Napoleão Hill eu já tinha lido muitos livros, mas o livro que mais fez sentido para mim foi Mais Esperto que o Diabo. Quando eu li esse livro, e aí eu consegui compreender a maioria dos ensinamentos do Napoleão Hill. E da Helena Blavatsky, eu tive ali a tentativa de ler alguns livros dela, mas eu acredito que não tive muitas conexões com ela, porque não foi algo que eu me debrucei, estudei, pensei. Conheço um pouco da história dela a respeito, mas eu acho que é um ser que estava muito iluminado para mim no momento. E um arquétipo de animal que eu pedi foi o arquétipo do beija-flor. Por que eu pedi o arquétipo do beija-flor? Porque o arquétipo do beija-flor ajuda a sair da procrastinação, porque ele é um pássaro que é ativo, ele está sempre voando, ele traz ali a cura espiritual, ele tem características de que está atrelada ali a alegria, a felicidade. E aí eu precisava muito disso para me sentir mais viva, para me sentir melhor. Então, eu queria ser uma pessoa menos tímida e realmente eu consegui eliminar praticamente toda a timidez que eu sentia. Hoje eu converso com qualquer pessoa, em qualquer lugar, com maior facilidade. O lado sombra, né, do arquétipo do beija-flor, para mim foi tranquilo, porque era aquela coisa de se cobrar, o perfeccionismo, não aceitar críticas, então eu não senti muito. Porque eu já não tinha, eu já tinha lido muito antes de pedir o arquétipo. Mas o meu objetivo com o beija-flor era a conexão espiritual com Deus e sair da procrastinação. E ter um pouco mais de felicidade. Esses eram os meus objetivos. Eu consigo sentir isso na minha vida, ali no meu cotidiano, praticamente o tempo inteiro. Esse é um arquétipo que está sempre presente, quase sempre eu vejo beija-flor. Quando eu não vejo aqui na minha casa, porque eu moro em um lugar que tem muito verde, eu vejo até na rua, indo para algum lugar, eu vejo beija-flor, imagens de beija-flor. E é um arquétipo que me traz paz, me traz serenidade. Eu usei muito tempo no meu celular, mas depois eu incluí esse arquétipo na minha vida. Ele é um arquétipo fixo que está aqui no meu registro vibracional, faz parte da minha pessoa. Bom, gente, durante todo esse processo da ressonância harmônica da primeira onda, eu tive que ler muito, que estudar bastante, e eu senti muito forte essa necessidade de me conectar mais ainda com o todo. Tive facilidade de meditar, isso me conectava mais com o todo, entre outras questões. Mas desses arquétipos que eu pedi, dessas consciências, veja que eu pedi apenas 3 consciências na minha primeira onda. Eu aumentei a quantidade de consciências na segunda, porque eu queria... eu tinha outros objetivos. Eu não pedi nada material, eu não pedi nada que fosse muito grande, porque na real a minha busca sempre foi pela expansão da consciência ali na ressonância harmônica. E eu posso dizer que hoje, olhando para a Vanessa que eu fui há 2, 3 anos atrás e a Vanessa que eu sou hoje, eu de fato consegui muitas melhoras, uma evolução grande com a ressonância harmônica. Eu sinto isso todos os dias. Melhorou bastante com a segunda onda. Parei na terceira, não continuei. Mas ainda pretendo fazer outro pedido, mas quem sabe mais na frente. No momento eu estou trabalhando ainda a minha segunda onda, adquirindo alguns conhecimentos que eu preciso. Mas é bom lembrar que a ressonância só funciona de fato se você estiver realmente estudando e fazendo aquilo que você pediu. Então, se você quer fazer a ressonância, faça e sinta você mesmo aí a sua evolução, o seu processo de crescimento interno e externo. Garanto que você vai adorar. Beijo grande e até o próximo vídeo. Se você é novo aqui no canal, nunca me viu, dá uma olhadinha no meu e-book 19 atitudes que te impedem de amar. Talvez isso te ajude a evoluir um pouco mais espiritualmente. Há crenças limitantes que nos atrapalham de conseguir
não só coisas na nossa vida financeira, mas também em relacionamento em outras áreas, tá bom? Beijo.